Gostaria de estar cumprimentando meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor para todo o sempre. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal e aqui é o nosso quadro, né? Praticamente aí quinta e sexta-feira, estamos aqui pela misericórdia de Deus, considerando algum versículo bíblico e tentando, né, buscar, né, na expectativa de que Deus, melhor dizendo, sempre nos dê aí uma palavra para refletirmos, para considerar. Tá bom? Então isso nós fazemos aqui constantemente. Agora tem se tornado costumeiro, graças a Deus por isso, no quadro Um Momento de Reflexão. Nesta oportunidade estaremos considerando o tema o valor da união conjugal para Deus. Para tanto, antes de lermos o versículo, vamos estar orando, tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados. Queremos te agradecer por esta tão grande salvação, pelo nosso nome estar escrito no livro da vida, Pai. Também pela expectativa que temos de que a qualquer momento o Senhor há de vir buscar cada um de nós, Senhor Jesus. Queremos te pedir a tua bênção sobre este momento, que vamos estar meditando sobre esse assunto, Senhor, de tanta relevância, no que diz respeito, Senhor, à importância da união conjugal, do casamento, Senhor, aos olhos do Senhor, aos olhos e sobre a ótica da revelação da tua palavra. Nos ajuda, Senhor, durante esse momento em que estaremos renovando também essa questão. Fazemos isso em nome do Senhor Jesus e já te agradecemos por tudo. Amém. O valor da união conjugal para Deus. O versículo bíblico que estaremos lendo aqui se encontra em Gênesis, capítulo... Deixa eu mudar aqui para a Bíblia. Se encontra aqui em Gênesis, capítulo 20. Vamos ler o versículo 3. Poderemos até ler o seguinte, hoje é mais, né? Mas vamos estar lendo aqui o versículo que estará aqui como fundamento para esta verdade. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse-lhe: eis que estás para morrer por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Aqui Demes, a interpretação inglesa, mais próximo dos originais, só muda aqui no caso porque ela é teu marido, nessa tradução, e na King James está escrito porque ela é casada. E esse versículo bíblico, quando eu estava lendo esse capítulo, ele chamou muito a atenção, é um assunto conhecido praticamente de todos, também é um assunto que tem sofrido, né, um tema, uma verdade, que tem sofrido muito a questão, né, da deturpação desta verdade, que é a questão do valor do casamento. Sabemos, à luz das Escrituras, amados, que o casamento ela não é uma instituição de origem pública, judicial, humana. O casamento é uma instituição divina. O primeiro valor da união conjugal para Deus é que ela tem a sua origem nele mesmo. Foi Deus que estabeleceu esta união. O primeiro casamento, quem realizou esse primeiro casamento foi Deus. Quando fez com que Adão adormecesse, né, ali no jardim do Éden, vendo que ele estava só, e das costelas de Adão, Deus, ele criou a mulher e uniu a mulher ao homem e implementou uma bênção, né, de
prosperidade conjugal àquele casal, dizendo para ele: sejais fecundo, né? Multiplicai, crescei e multiplicai. Então, a união conjugal é de sumo valor para Deus. Se é necessário o namoro, se ele está dentro de um princípio de respeito, de um princípio de limites, porque tem que ter esses limites. Tudo aqui que estamos refletindo, amados, é à luz das Escrituras. Agora, quem de nós contenderemos e seremos favoráveis diante de Deus, amado? De maneira alguma. Somos criatura de Deus. E jamais poderemos contender com Deus e naquilo que Ele estabeleceu de melhor para a nossa vida. Tudo que Deus estabeleceu para nós é de sumo benefício para cada um de nós. E o casamento, a união conjugal, foi esta. Ainda que haja o namoro, ainda que haja o noivado, porém o Senhor espera que haja uma aliança dentro dessa união conjugal. Um casamento. E essa união, a sua importância ali, o que fundamenta, não é estarmos diante de um juiz ali dentro do cartório. Não é estarmos diante de um pastor, de um líder religioso, né, a realizar a cerimônia religiosa. O fundamento desta união conjugal é a nossa aliança diante de Deus. O compromisso dentro dessa união conjugal está justamente diante de Deus. Ele é testemunha da nossa vida em tudo que fazemos e principalmente dentro dessa união conjugal. E o que é que nós vemos dentro do versículo 3 do capítulo 20? Esse contexto traz à luz esse valor para Deus, diante de Deus. Porque Abraão, diante da sua fraqueza, mais uma vez, essa aqui é a segunda vez que Abraão, lá no capítulo 12, 10, nós vemos uma fraqueza dele, ao ser temeroso com a sua vida, e pediu para Sara, aonde fosse, dissesse que era sua irmã, quando ela era sua esposa. Deus está falando aqui, não é o homem. Foi Deus falando para Abimeleque. Ele veio para Abimeleque em sonhos. E ficou claro, patente, que era Deus ali, na sua divindade. Porque Abimeleque temeu, diante da continuação desse texto. E nós vemos Deus dizer, estabelecer e afirmar para ele: olha, a mulher, eis que estás para morrer, por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. E naquele tempo, porque ela é casada. Então, o casamento, ele é inviolável. É uma união que, aos olhos de Deus, seu valor está na sua inviolabilidade. Não pode ser violado. Ainda que houve a fraqueza de Abraão, porque ele mesmo, Abimeleque, ele se defende diante de Deus. No versículo 4, ele diz: ora, Abimeleque ainda não se havia chegado a ela. Perguntou, pois, Senhor, matarás porventura também uma nação justa? Aí ele diz aqui, não me disse ele mesmo, é minha irmã, e ela mesma me disse? Então, diante disso, é que nós vemos que Abimeleque, ele buscou se defender diante de Deus dentro de um princípio verdadeiro, é verdade. Ele tomou ela como mulher para ele, porque ela disse que era irmã de Abraão. Abraão disse que era irmã e ela confirmou. Porém, por isso que me chamou a atenção aqui, amados, o valor aqui desse texto bíblico, porque é Deus. Ele preservou esse momento aqui, dado o fato da fraqueza de Abraão e dado o fato da ignorância frente a essa dissimulação de Abraão e Saraí, é que, no 20, né? Já é Sara,
diz que Deus, ele guardou. Deus, ele protegeu. Por isso que veio em mente, e a lição que fica aqui para nós é essa. De refletirmos sobre essa realidade, que a união conjugal é de sumo valor para Deus. E Deus disse para ele lá no versículo 5, que ele realmente, entendendo que ele estava com o coração reto, na inocência, diz aqui Abimeleque, diz ele ainda se defendendo no versículo 5. Ele diz, não me disse ele mesmo. Ele diz, na sinceridade do meu coração e na inocência da minha mão fiz isto. Aí o que Deus diz? Ao que Deus lhe respondeu em sonhos. Bem sei que na sinceridade do teu coração fizeste isso por conta que o que Abraão disse e Sara disse. Mas Deus diz aqui para ele. E também, por conta dessa sinceridade e da ignorância dele, do fato dissimulado por Abraão e Sara, ele diz, e também eu tenho impedido de pecar contra mim. Por isso não te permiti tocá-la. Lembremos que estamos em Gênesis. A lei não foi ainda homologada por Deus, que ela é homologada a partir do capítulo 20 de Êxodo, por intermédio de Moisés. Mas ainda antes da lei, havia a lei de Hammurabi. Deus não está se referindo à lei de Hammurabi aqui, do tempo do Oriente Médio. Deus está se valendo aqui de um princípio que está no coração do homem. E de que para Deus, o casamento, até mesmo antes, tomamos isso como princípio frente a essa meditação. Mesmo antes da homologação da lei, dizendo que não deveria tomar a mulher do seu próximo, aqui Deus já estabeleceu esse valor, guardando Abimeleque de tocar, olha só, de tocar em Sara. De tocar em Sara. Olha só a importância da união conjugal, de maneira que ela se torne inviolável, apenas tocar. Jesus, ele falou que só pensar já estaríamos cometendo adultério. Estaríamos quebrando, né, essa questão desse vínculo por excelência em valor que Deus dá para o casamento. E eu trouxe aqui 3 pontos. O valor da união conjugal para Deus, à luz da sua palavra, se dá por ser uma união, quando de uma união heterogênea. Heterogênea. Lá em Gênesis 2:24, diz Adão e Eva que ele, né, que ele deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua esposa, sua mulher, e serão uma só carne. Uma união heterogênea. Ou seja, marido, homem e mulher. Homem e mulher. Deus, ele condena à luz da Bíblia o homossexualismo e o lesbianismo. E para não discutir aqui e entrar em detalhes, basta você ler capítulo 19 de Gênesis. Capítulo antes desse. Leia lá capítulo 19. Sodoma e Gomorra foi alvo do juízo de Deus. Foi destruída, e o fator predominante em que aquelas cidades, Sodoma e Gomorra e subvizinhança, os arrebaldes foram destruídos, o fundamento foi a promiscuidade em alto grau de perversidade sexual, que era o homossexualismo. Quando aqueles homens, tanto velhos como novos, todo o povo estava corrompido, queriam tomar aquele visitante de Ló para ter relações sexuais com ele. Homens, lá está dizendo idosos e jovens. Então Deus, ele trouxe juízo sobre cidades, Sodoma, Gomorra e várias, aquelas que eram vizinhas ali daquela cidade, pela corrupção
e perversidade sexual ao extremo. E qual era esse extremo? Era justamente o ato pervertido do homossexualismo, da relação sexual entre homens. Segundo, o valor da união conjugal para Deus se dá também pela união monogâmica, que lemos no versículo 3 do capítulo 20. Quando Deus disse, olha, eles são casados. Ou seja, porque ela tem marido. A união conjugal ela é monogâmica. Ela não é de duas pessoas, de vários maridos ou várias mulheres. Não, ela é um marido e uma mulher. Um homem e uma mulher. Monogâmica. Esse é o valor da união conjugal para Deus. Quando ela é heterogênea, monogâmica, e quando ela é vitalícia. Como diz aqui o texto bíblico, vou estar abrindo para vocês, Mateus capítulo 19, versículo 5 e 6. Versículo 5 e 6. Jesus diz aqui, ó. E que ordenou, ó, olha só, vamos ler o 4. Respondeu-lhe Jesus, não tem lido que o Criador fez desde o princípio, ó só, homem e mulher heterogênea. E que ordenou, pois deixará o homem, pai e mãe, e unir-se, ó só, união monogâmica, a sua mulher, e serão os dois, ó só, uma só carne. E por último ele diz aqui, assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Logo, o valor da união conjugal para Deus é aquela que é heterogênea, monogâmica e vitalícia, ou seja, até que a morte o separe. E este valor nós vimos, temos outros textos bíblicos, mas nós vemos esse valor na leitura em que fizemos. Tendo uma intervenção de Deus como um princípio protetor, como um princípio para guardar. Ia usar uma outra expressão, mas esqueci aqui. Para guardar a questão do casamento, da união conjugal de Sara e de Abraão. Essa ação de Deus nos deixa claro tão quanto é valioso a união conjugal para Deus. Então você que tem chegado até aqui esta mensagem, considere isso, tome as escrituras em suas mãos e você passe a fazer com que essa união sua, se ainda não está sobre os moldes de um casamento oficializado, de um compromisso, né, diante de Deus, não só diante do homem, mas primeiramente diante de Deus. Tempo certo. Se fazer assim, você será bem-aventurado e as bênçãos de Deus, as vezes que a bênção do Senhor recairá sobre esta união conjugal. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos e vamos estar orando, tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na tua santa presença, pedimos perdão, Senhor, nossos pecados. Queremos, Senhor, te agradecer por este momento que até aqui estivemos meditando sobre esse importante assunto. Guarda-nos, Senhor, de qualquer união, de qualquer meio de perversão, ó Pai, sexual. Mas nos abençoa cada casamento, a cada união, a cada família. E tem misericórdia daqueles que, infelizmente, Pai, estão totalmente sobre o molde da perversidade. O que por fim só restará, Senhor, sofrer o juízo do Senhor, não só contemporâneo, mas também temporal, mas como também atemporal, isso por toda a eternidade. A estes, Pai, tem misericórdia, que haja arrependimento, que haja salvação por intermédio, Senhor,
dos teus atos providenciais. Salva, liberta essas vidas, Pai, e abençoa todos quantos se encontram sob a esfera legal, única, ó Pai, vitalícia, heterogênea, monogâmica e também vitalícia, Pai. Abençoa, que as tuas ricas bênçãos sejam sobre cada um de nós. É o que nós te pedimos, também queremos te pedir, ó Pai, tua bênção sobre aqueles que estão sobre um momento de namoro, sobre um momento de noivado, que tudo se venha ser vindicado, ó Pai, pelo clímax desta união, porque ela é valiosíssima para ti, dado o fato da sua origem, está exatamente em ti, Senhor, pois foi o Senhor mesmo que tem estabelecido esta união conjugal, o primeiro casamento, essa união, Pai. Faz isso, meu Deus, é o que nós pedimos, já te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.